Hoje vamos falar de um assunto um pouco diferente. Vamos falar dos presidentes premiados, um reconhecimento internacional. Semana passada foi dado o prêmio Ig Nobel, a alguns presidentes. Nem preciso comentar sobre esse assunto, mas para quem não conhece, o prêmio Ig Nobel é um prêmio criado pela revista de humor científico Annals of Improbable Research e é dado a vários cientistas, entre outras pessoas, e o seu lema é fazer primeiro as pessoas rirem e depois pensarem. Esse ano teve um prêmio inusitado. Vou mostrar agora para vocês alguns dos ganhadores. Donald Trump. Donald Trump disse sobre a pandemia que é uma invenção chinesa, Kung Flu, use cloroquina, o FDA não deixa, então beba água sanitária, opa, mata, então, no Brasil está pior. Lá no Brasil a coisa é pior do que aqui. Máscara é coisa de oriental. Isolamento é crime. Vai acabar com a economia do meu país. O grande Donald Trump, que tem uma visão dele aí mais antiga, falou tudo isso. Vladimir Putin se fingiu de morto, mas a pandemia não passou. Se fingiu de morto parece que é uma coisa que acontece durante muito tempo na vida dele. Boris Johnson, ele ignorou a pandemia no início. Ele achava que isso não vai dar em nada, isso não é problema nenhum, não vai acontecer nenhum problema, andava na rua, apertava a mão de todo mundo, conversava com todo mundo e fazia com que a economia pudesse continuar andando. Ele, desde quando entrou, enquanto primeiro-ministro britânico, ele foi contra o sistema público de saúde britânico, que é público, e fez campanha para acabar com esse sistema. Ele só muda de opinião lá para o dia 12 de março, quando ele pega a Covid-19 e quase morre e é tratado pelo sistema público de saúde britânico, o que é interessante. Agora, para mudar o foco, criou uma guerra com a União Europeia por dizer que ainda continua a Europa, apesar de ter saído da União Europeia. Então está fazendo uma guerrinha para tentar sobreviver. Aqui o melhor exemplo de Boris Johnson no cinema. Bom, Jair Bolsonaro. Nem vou colocar um meme para Jair Bolsonaro. Afinal, nem precisa. E posso dizer que nunca antes na história deste país alguém ganhou um prêmio desses, né? Ganhou o Ig Nobel, coisa importante. Mas vamos a algumas frases dele. No perfil de atleta dessa gripezinha, usou 3 equipes médicas 24 horas quando pegou. Fazia eletrocardiograma toda hora com medo de ter alguma consequência por conta da cloroquina que estava tomando. Então, essa é a seriedade. Eu não vejo seriedade nisso. Eu vejo apenas uma pessoa que, no final das contas, ainda foi dizer: eu estou com mofo no pulmão. Enfim, né? Aí defendeu o tempo inteiro um tal de isolamento vertical. Sabe Deus o que é isso, porque nem é definido. Mas essas pessoas, elas têm algo em comum, todos os 4. Eles ignoram a ciência, na maioria das vezes. Contudo, quando o Trump viu que o negócio era sério, quando ele viu lá em Nova York, ele mudou de opinião. O Boris Johnson, quando quase morre, muda de opinião. O Putin correu atrás de fazer uma vacina. Todos eles fizeram alguma coisa. E o que é feito aqui no Brasil? Nada. Nada, absolutamente nada. E continua a vida como se nada tivesse acontecendo. E agora vamos abrir tudo porque vamos ver morrer só depois da eleição de novembro. Outro detalhe. Todos os 4 são um tanto quanto autoritários. E 3 deles tiveram Steve Bannon como o guru da campanha, né? Boris Johnson foi o Brexit, tem um monte de mentira que foi o Bannon que fez. O Trump com várias fake news que foi o Bannon que fez. E o Bolsonaro com suas mamadeiras, fetiches dele e mais, os kits gays que ele inventou porque usou um livro de Portugal para dizer que era ensinado aqui. Isso é mentira, devia ter vergonha na cara. Enfim, e aqui para comprovar para vocês, está aqui, ó.
o Prêmio de Educação Médica, por usarem a pandemia viral de Covid-19 para ensinar ao mundo que políticos podem ter um efeito imediato maior na vida e na morte do que cientistas e doutores podem. Então, na ordem, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Narendra Modi da Índia, Alexander Lukashenko da Bielorrússia, o cara do Turcomenistão, Donald Trump, Erdogan da Turquia, Vladimir Putin e Andrés Obrador do México foram os grandes vencedores desse ano. O mundo inteiro não pode estar errado e essas pessoas estarem certas. Deveríamos pensar sobre isso.